Queridos amigos, futuros defensores públicos na Defensoria do Mato Grosso do Sul, é um prazer imenso estarmos juntos. O meu nome é Vinícius Reis, eu sou defensor público no Distrito Federal desde 2009 e hoje o meu objetivo é ajudar você a ter um excelente desempenho na prova de tribuna da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. Você vai fazer uma exposição de, no mínimo, 20 minutos e no máximo 30 minutos. E para isso, é importante que você saiba regular o seu tempo, de maneira a não falar menos do que 20 minutos e nem extrapolar esse limite de 30 minutos. Então, algumas dicas eu vou passar para você para que você possa, nesse período, fazer uma excelente exposição. Então, de início, o que você pode trabalhar na sua exposição? Logo no início, é importante que você cumprimente o juiz-presidente do Tribunal do Júri. Lembre-se que fazendo isso, você estará se aproximando ao máximo do que acontece na realidade, no dia a dia do Tribunal do Júri. O cumprimento ao juiz-presidente é a primeira coisa que o defensor público faz numa sessão plenária. Posteriormente, ele cumprimenta o membro do Ministério Público, inclusive parabeniza o membro do Ministério Público pela exposição já realizada por ele. Eu, nas minhas sessões plenárias, costumo também cumprimentar o acusado, inclusive agradecendo pela confiança na Defensoria Pública para a realização da defesa. E logo depois do cumprimento do acusado, eu passo ao cumprimento aos jurados, sempre afirmando e ratificando que os jurados são as pessoas mais importantes naquele julgamento e que eles não estão ali à toa. Estão ali porque preencheram requisitos relacionados à reputação ilibada, relacionados à idoneidade moral, e que fazem dessas pessoas legitimadas a serem os verdadeiros juízes da causa naquele dia. Então, esta introdução é importante exatamente para que você já ganhe em torno de 3 minutos e quebre o gelo com a banca examinadora. Posteriormente a esta introdução, eu recomendo que nessa transição entre a introdução e a tese defensiva, você passe a leitura da denúncia. Porque lendo a denúncia, você consegue situar o seu raciocínio e voltar para o caso concreto que você tanto estudou para a exposição da tese defensiva. Então, lendo a denúncia, o seu cérebro, a sua mente se organiza e você, a partir daí, consegue desenvolver uma tese defensiva. Depois de ler a denúncia, deixe claro para os jurados, lembre-se que você está simulando uma sessão plenária, deixe claro para os jurados que aquela denúncia nada mais é do que uma impressão inicial que o membro do Ministério Público teve acerca dos fatos, mas que aquilo não se confirmou ao longo do processo e a Defensoria Pública vai demonstrar isso ao longo da exposição. Isso precisa ficar muito claro. E aí, passe a tese defensiva. Eu tenho aqui em mãos o edital. E em relação à prova de tribuna, o primeiro item a ser avaliado pela banca é a tese apresentada e poder de convencimento. Veja o seguinte: quanto à tese apresentada, saiba que nem sempre a melhor tese é uma tese de absolvição. Tenha bom senso para avaliar se realmente os elementos dos autos permitem a sustentação de uma tese absolutória. Se isso for inviável, busque uma tese de desclassificação ou busque um privilégio. Muitas vezes, o melhor caminho para o defensor público não é absolver o réu, mas conseguir um regime aberto, conseguir um crime privilegiado, conseguir a desclassificação para uma lesão corporal. Isso pode ser muito mais interessante do que sustentar uma absolvição inviável. Veja se realmente o panorama probatório permite a você sustentar uma tese absolutória. Isso é importantíssimo e isso vai ser avaliado pela banca examinadora. Aqui na letra A, os cachorrinhos aqui estão numa luta aqui hoje. Aqui na letra A, ainda nós temos a questão do poder de convencimento que a banca examinadora vai avaliar em você. Veja só, o defensor público do Tribunal do Júri fala com ênfase, fala com tônica, enfatiza as sílabas tônicas das palavras. Evite manter a sua voz no mesmo tom durante todo o tempo, porque isso faz a pessoa que te ouve dormir.
O interlocutor tem que prestar atenção o tempo todo naquilo que você está falando. De que forma isso vai ocorrer? Você sendo enfático em relação às teses que você está defendendo. Se você for enfático, certamente a banca examinadora vai prestar atenção a todo tempo naquilo que você está falando. Então, seja um defensor convicto acerca das coisas que fala. Isso faz parte do seu poder de convencimento. E veja, um defensor do júri, depois de proferir as palavras, depois de formular uma frase, jamais diz né, jamais diz entendeu, jamais diz tá. O defensor do júri não pede confirmação dos jurados de forma inconsciente, com vícios de linguagem como né, como entendeu. O defensor do júri fala firme e depois de falar firme, faz uma pausa. A pausa é para você organizar o seu raciocínio e para a pessoa que te ouve, para o seu interlocutor, poder absorver aquilo que você está falando. Lembre-se, não fale de forma acelerada. Não é isso que faz de você um bom defensor. Fale de forma concatenada, de forma organizada e busque fazer pausas ao final de cada linha de raciocínio. Essas pausas são importantíssimas para que a banca examinadora absorva aquilo que você está falando e para que você mesmo possa organizar o seu raciocínio para continuar a falar. Vinícius, eu devo ler aquilo que está nos depoimentos? Sim, você deve ler. Busque já destacar nos autos do processo os trechos que você considera mais de acordo com a tese defensiva que você escolheu. Mesmo que o restante do panorama probatório seja contrário à sua tese, busque encontrar nos autos aqueles trechos que corroboram aquilo que você pretende defender. Muitas vezes, no tribunal do júri, o jurado condena ou absolve o réu com base em uma só prova. Não é essencial que todo o panorama probatório esteja voltado para determinada tese. Não. Muitas vezes as provas são contraditórias. Então você, como defensor, vai buscar extrair dali aquilo que seja mais favorável ao réu. Inclusive, você é livre para ler trechos de depoimentos, para ler os laudos. Fique à vontade diante de tudo aquilo que foi oferecido pela banca examinadora para o seu estudo. E busque trabalhar com aquilo para sustentar a sua tese defensiva. Aqui, na letra B, o edital traz o tópico domínio do conhecimento jurídico. E veja, você sabe que no júri você pode utilizar inclusive teses morais para defender o réu. E esse conhecimento jurídico aqui diz respeito a questões básicas relativas aos crimes dolosos contra a vida e ao próprio procedimento do júri. Então veja, é importante que você durante a sua apresentação saiba diferenciar o que é um crime doloso do que é um crime culposo. Saiba diferenciar um dolo de matar de um dolo de lesão corporal, se a sua tese for uma tese de desclassificação. Saiba diferenciar a consumação da tentativa. Saiba quais são as situações que geram homicídio privilegiado e qual é a fração de redução. Que você possa explicar para o jurado, no caso de condenação do réu, qual é o regime de cumprimento de pena adequado àquela circunstância. É isso que a banca está avaliando em você. Não é o momento de você adentrar aqui em teses jurídicas profundas. Não. Aqui é o seu conhecimento básico acerca de crimes dolosos contra a vida, acerca do próprio procedimento do júri. É isso que vai fazer a diferença para convencer a banca examinadora de que você é o candidato apto a ingressar na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. Aqui, a banca examinadora, ainda na letra D, trata do uso da linguagem, dizendo que vai avaliar a sua postura e a capacidade de oratória. E ainda na letra E, a qualidade da comunicação oral. Veja, a oratória é um termo genérico. Envolve enfatizar as palavras, envolve fazer pausas, envolve a sua postura corporal, o seu gestual. Jamais fale com a mão no bolso, jamais fale com a mão presa aqui embaixo. Busque gesticular ao máximo e que o seu gestual esteja adequado às suas palavras. Que as suas palavras reflitam o seu gestual e vice-versa. Isso é importantíssimo. Quanto ao uso da linguagem culta, lembre-se o seguinte: linguagem culta não é sinônimo de linguagem rebuscada.
O defensor do júri, ele tem que ter uma linguagem acessível e capaz de convencer do doutor ao analfabeto. O defensor do júri tem uma habilidade com as palavras, de modo que mesmo a pessoa mais culta vai ser convencida, bem como a pessoa mais humilde, mais simples, também será convencida por aquelas palavras. E para finalizar, saiba que no tribunal do júri a forma pode ser mais importante do que o conteúdo. Tenha postura na hora de falar, fale com ênfase, expresse de forma muito clara aquilo que você quer dizer, não use palavras rebuscadas. Não é isso que vai lhe dar a aprovação, mas um raciocínio concatenado, um raciocínio organizado, e com isso esteja certo de que você vai lograr a sua aprovação nesta prova da Defensoria do Mato Grosso do Sul. Ao longo do nosso curso, eu vou trabalhar com questões específicas de cada candidato. Aquele candidato que tiver mais dificuldade em relação ao conteúdo, mais dificuldade em relação à escolha da tese, nós vamos orientar para que ele possa, no dia da prova, escolher a melhor tese. Aquele candidato que tenha mais dificuldade quanto à oratória, vamos orientar acerca de técnicas importantes para potencializar o seu poder de convencimento, para que você se torne alguém mais convincente durante a sua exposição. Então, tudo isso vai ser trabalhado ao longo desse curso. E eu desejo a você muito sucesso e que futuramente sejamos colegas integrando a carreira da Defensoria Pública. E aí, o já saudoso ministro Humberto Gomes de Barros já dizia: a advocacia está entre as mais belas profissões e a Defensoria Pública é a mais bela das advocacias. Muito sucesso na sua empreitada. Muito obrigado.